Deixamos nosso filho mais velho e levamos os irmãos dele para a Disneyland. E quando voltamos, ele tinha desaparecido. Minha esposa e eu, ambos na faixa dos 40 anos, estamos completamente perdidos e precisamos de algum conselho. Nosso filho mais velho, Neil, de 18 anos, foi embora sem dizer uma palavra depois que voltamos da viagem. E agora ninguém quer nos contar onde ele está. Começamos a temer que cometemos um erro gravíssimo. Foi uma viagem que mudou tudo. Temos 3 filhos, Neil e os 2 mais novos, Jake, de 10 anos, e Lily, de 8. Algumas semanas atrás, estávamos planejando uma viagem para a Disneyland, mas de última hora, Jake e Lily fizeram um escândalo absurdo, exigindo que fôssemos imediatamente em vez de esperar. Eles choraram, gritaram, dizendo que era injusto já que todos os amigos deles já tinham ido. No fim, acabamos cedendo. Tentamos nos convencer de que o Neil, sendo mais velho, provavelmente nem ligaria. Ele nunca demonstrou muito interesse pela Disneyland mesmo, então achamos que ele não se importaria de ficar. Contamos pra ele que levaríamos os irmãos para viajar, e ele só balançou a cabeça, disse, divirtam-se, e ficou nisso. Não reclamou, não pediu pra ir junto, quase não reagiu. Olhando agora, isso já devia ter sido um alerta. Neil se foi. Passamos uma semana na Disneyland achando que tudo estava maravilhoso. Até compramos algumas lembranças para o Neil, tentando compensar por não tê-lo levado. Mas ao chegar em casa, levamos um choque. O quarto dele estava vazio. Armário, escrivaninha, até as coisas de infância tinham sumido. O celular desligado, nenhum bilhete, nenhuma mensagem, nada. No começo, a raiva tomou conta. Achamos que ele estava sendo dramático, fugindo por causa de pouca coisa. Mandamos mensagens bravas, dizendo que ele estava sendo imaturo, que pelo menos podia responder. Quando ele não respondeu, ameaçamos até registrar um boletim de ocorrência. Mas, ao tentar ligar, ouvimos que o número não existia mais. Foi aí que o desespero tomou conta. A ficha caiu. Ligamos para meus pais, pensando que Neil tivesse ido para lá, mas assim que minha mãe atendeu, já veio gritando. Você realmente está me ligando agora, depois do que fez? Ficamos sem chão. Ela e meu pai nos criticaram, disseram que fomos egoístas, que abandonamos nosso filho no dia mais importante da vida dele. A gente nem fazia ideia do que eles estavam falando, até meu pai soltar. Vocês nem apareceram na formatura dele. Foi como levar um balde de água fria. Estávamos tão focados na Disneyland que simplesmente esquecemos da formatura do Neil. Nem passou pela nossa cabeça. Tentamos nos explicar, dizer que não foi por mal, mas meus pais não quiseram nem ouvir. Minha mãe contou que o Neil foi até eles depois que saímos, arrasado, sentindo que não significava nada pra gente. Disse que ele recusou ficar lá, dizendo que precisava ir pra algum lugar onde realmente fosse querido. Depois tentamos outros parentes, esperando que alguém nos dissesse pra onde ele tinha ido, mas ninguém falou nada. Ou respondiam, não sei, ou desligavam na nossa cara. Nem os amigos dele quiseram conversar. No fim, olhamos as redes sociais do Neil e vimos que ele tinha nos bloqueado de tudo. A última foto que conseguimos ver foi dele no perfil da namorada. Na foto, Neil estava sentado à mesa de jantar, sorrindo com os pais dela. Eles estavam comemorando. Tinha um bolo na frente dele e vários presentes embrulhados. Ele parecia feliz. E aquilo doeu demais. Mas o que mais machucou nem foi só a foto, e sim a legenda. Feliz formatura pro meu namorado incrível, Neil. Você merece o mundo, e fico feliz que meus pais puderam estar aqui por você quando os seus nem se deram ao trabalho. Tem gente que não merece os filhos que tem. Milhares de pessoas curtiram o post. Os comentários eram cruéis. Estranhos nos chamando de negligentes, dizendo que o Neil estava melhor longe da gente. Nunca nos sentimos tão envergonhados. As crianças finalmente confessaram. Jake e Lily perceberam que algo estava errado e perguntaram onde o Neil estava. Dissemos que ele precisava resolver umas coisas, mas eles não acreditaram. Até que Jake, chorando, acabou confessando algo que nos destruiu ainda mais. A gente fez de propósito. Fez o quê? Perguntamos, já esperando o pior. A gente fez birra porque não queria ir na formatura chata do Neil, Jake admitiu. Achamos que se chorássemos bastante, vocês iam nos levar pra Disneyland. Lily fungou e confirmou. A gente não achou que ele fosse embora. Ficamos horrorizados. Nossos filhos mais novos nos manipularam para abandonar o irmão no dia mais importante da vida dele. Mas no fundo, a culpa era nossa. Fomos nós que permitimos isso. E agora? Não sabemos o que fazer. Neil não quer falar com a gente. Ninguém nos conta onde ele está. Nem sabemos se algum dia vamos ter chance de consertar. Agora enxergamos o tamanho do nosso erro. Demos tudo pros mais novos e com isso, afastamos de vez o mais velho. Não dá pra voltar atrás, mas também não queremos perder o Neil pra sempre. Reddit, o que a gente pode fazer pra tentar remediar? Ou será que já é tarde demais? Editando, agora entendemos. Lendo os comentários, caiu a ficha. Fomos péssimos pais pro Neil. Priorizamos o momento dos pequenos e ignoramos um dos momentos mais marcantes da vida dele. Abandonamos quando ele mais precisava. Não merecemos perdão, mas queremos tentar. Procuramos a namorada dele, mas ela não respondeu. Mandamos mensagem pro e-mail dele e nas redes em que ainda não fomos bloqueados. Estamos pensando em escrever uma carta, caso algum dia ele queira ler. Mas já entendemos que talvez o Neil nunca queira nos ver de novo. E a responsabilidade é só nossa. Só torcemos para que ele esteja bem. Atualização 1. Tentamos encontrar o Neil, mas ele não quer ser achado. Desde meu último post, minha esposa e eu estamos tentando de tudo para encontrar o Neil.
Ligamos para todos os parentes, todos os amigos, até antigos professores, na esperança de alguém contar onde ele está. Mas ninguém disse nada. Ou não sabiam mesmo, ou não quiseram nos dizer. Chegamos a procurar a polícia, achando que pudessem ajudar. Explicamos tudo, como o Neil foi embora sem avisar depois que o deixamos sozinho no dia da formatura. O policial mal reagiu. Depois só falou que, como o Neil já tem 18 anos e saiu por vontade própria, não podia fazer nada. Ele não era considerado desaparecido. Nunca vou esquecer o olhar do policial, aquele olhar de pena, como se quisesse dizer algo, mas acabou desistindo. Isso só piorou tudo. Saímos da delegacia ainda mais desanimados, sem nenhuma esperança. Decidimos, enfim, contar toda a verdade para as crianças. Jake e Lily não paravam de perguntar pelo Neil. Todos os dias queriam saber quando o irmão mais velho voltaria para casa, porque ele não respondia, porque não ligava. Não dava mais para manter aquela mentira, então sentamos com eles e abrimos o jogo. Falamos que o Neil não voltaria. Explicamos que ele foi embora porque esquecemos a formatura e magoamos muito ele. Contamos que nossas atitudes fizeram com que ele se sentisse excluído da família. Eles ficaram ali parados, tentando entender tudo, até que começaram a chorar. Jake, que já tinha confessado antes que ele e a Lily tinham feito aquela birra de propósito, chorava tanto que mal conseguia respirar, repetindo: "Eu não achei que ele fosse embora. Eu não queria que ele fosse embora." Lily se agarrou na camisa da mãe, chorando baixinho. A gente estragou tudo. Ver os dois daquele jeito fez tudo parecer ainda mais real. Neil era o irmão mais velho, o protetor deles, e agora simplesmente tinha ido embora. Essa era a nossa dura realidade. Naquela noite, minha esposa e eu ficamos sentados juntos, só nós dois, conversando por horas, tentando entender como deixamos tudo chegar nesse ponto. Em um momento, ela começou a procurar fotos da família, querendo achar alguma do Neil. Foi aí que percebemos algo devastador. Quase não tínhamos fotos dele. Quase todas dos nossos álbuns e celulares eram do Jake e da Lily. Tinha uma ou outra foto do Neil, mas nunca sozinho, nunca celebrando alguma conquista ou em algum aniversário só dele. E a última foto de todos juntos fazia 5 anos. Rob, a verdade é que a gente passou tanto tempo mimando os mais novos que acabou deixando o filho mais velho de lado. Ele sempre esteve ali, mas a gente quase não percebia. Agora ele se foi, e ainda teve toda a onda de ódio na internet. Depois que a namorada do Neil fez aquele post, fomos bombardeados. Centenas, talvez milhares de pessoas, nos chamando de pais horríveis, dizendo que não merecíamos ter filhos. Alguns diziam que o Neil estava melhor longe de nós. Outros mandaram mensagens cruéis, rindo da nossa dor. Quisemos nos defender, mas não havia defesa. Não tínhamos desculpa. Falhamos com nosso filho. Decidimos tirar Jake e Lily das redes sociais. Eles não merecem passar por isso. São só crianças. Já estão sofrendo o suficiente. Alguns dias depois, meus pais vieram aqui dizendo que precisavam conversar. Estavam revoltados, com toda razão. Lembraram de todos os sinais que a gente ignorou durante anos. Como o Neil era sempre quieto, apagado, nunca pedia nada, e como a gente deixava ele de lado, sempre. Disseram na nossa cara que falhamos como pais. Depois, contaram uma coisa que acabou com a gente de vez. Neil levou um dos nossos álbuns de fotos quando saiu de casa. Meus pais hesitaram, mas entregaram o álbum pra gente. Fomos folheando as páginas, torcendo para encontrar qualquer sinal de que não tínhamos sido tão negligentes. Mas só deu tristeza. O álbum inteiro era praticamente só Jake e Lily. Aniversários, feriados, o primeiro dia de aula deles. Quando o Neil aparecia, era lá no fundo, quase invisível. Nunca era ele o motivo da comemoração. Era como se ele nem fizesse parte da família. Vocês se esqueceram de mim, então não precisam saber onde estou. Imploramos para os meus pais contarem onde o Neil estava. Dissemos que só queríamos pedir desculpas, mostrar que a gente amava ele. Mas meu pai só balançou a cabeça. O Neil